Eu vou mostrar para vocês aqui, explanar algumas coisas, algumas que de repente você faz e estão te impedindo de emagrecer. Pequenas coisas que te atrapalham na busca pelo emagrecimento. E são hábitos que a gente tem às vezes durante o nosso dia a dia, que a gente às vezes nem percebe que tem. E, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar pelo pela, justamente pelo excesso, né? Comer por compulsão, né? Comer esse controle. Comer quando você às vezes você erra nem tanto na quantidade, mas na quantidade que você come, mas às vezes justamente você erra nos tipos de alimento que você consome, nos tipos de alimentos que você às vezes você não come de repente uma grande quantidade de comida. Se às vezes você fala assim, eu como pouca comida, eu nem como tanto assim e engordo, não consigo perder peso. Mas às vezes você não percebe que você às vezes está errando, justamente às vezes não nas principais refeições, mas às vezes você está errando justamente porque você às vezes acabou de almoçar. São as pequenas coisinhas que você bota no seu dia a dia. Vou dar um exemplo, às vezes você acabou de almoçar, você acaba comendo, vou comer um brigadeiro. Aí, comeu brigadeiro, chega mais tarde, você toma um café da tarde, depois consome mais alguma coisa também. Isso que acontece, no final do seu dia, quando você vê a sua ingestão calórica, você em volume de comida, em quantidade de comida você não come. Se você for ver, não é tanta coisa, mas só que você acaba colocando coisas que são calóricas demais. Como eu disse, às vezes de repente você erra no doce depois do almoço. Durante o dia, às vezes você tem às vezes no console do seu carro, aquele monte de balinha. Aí às vezes é uma bala que é gostosa, você come uma, aí chupa outra. E se você fizer essa contagem no final do seu dia, você vai ver que você, justamente por causa desses pequenos detalhes, dessas pequenas coisinhas, você acaba errando e aumentando muito a sua caloria diária e as suas calorias totais. Então essa é uma das coisas que você tem que procurar ver para poder não errar. Então o que eu aconselho para você fazer? De repente criar um diário que você anote todos os dias as suas refeições, para você não errar justamente nessas pequenas coisas. Então cria um diário que você anote todas as suas refeições diárias. Seria até legal de repente você baixar um aplicativo desses de contagem de calorias, que aí você, através desse diário, você vai colocar esses alimentos que você consumiu durante o seu dia. E esses aplicativos hoje eles são muito fáceis de mexer, que você consegue só botando os alimentos, a quantidade de alimentos que você fez, você vai saber quanto de caloria você consumiu durante o seu dia. Então procure não errar, justamente, não, como eu disse, não só a quantidade, mas justamente nessas pequenas coisinhas que vão ser primordiais para poder te atrapalhar na busca do emagrecimento. Outra coisa, a qualidade dos alimentos também, porque às vezes a gente fala assim, às vezes você está em déficit calórico, que a gente sabe que para você emagrecer você tem que estar em déficit calórico, você tem que consumir menos e gastar mais. Então, mas só que às vezes você erra, às vezes você está consumindo menos calorias, mas o que acontece? Você erra às vezes na qualidade dessas calorias do que você está ingerindo. Às vezes é a caloria vazia. Você consome, às vezes você esquece de consumir micronutrientes que são essenciais, como vitaminas, que são essenciais para a sua saúde também. E você às vezes erra na quantidade de macronutrientes também, que às vezes você excede de repente algum desses macronutrientes, que acabam, mesmo você fazendo um déficit calórico, você acaba não suprindo as suas necessidades diárias. Então tome cuidado também justamente com a qualidade dos alimentos que você consome. Não só, como eu disse, não só é importante só o déficit calórico, mas tem que ser um déficit calórico que você consuma alimentos de boa qualidade.
Por exemplo, um exemplo que eu vou dar, a gente às vezes erra, por exemplo, outra coisa que eu vou falar, às vezes se você erra, às vezes, por exemplo, na montagem do seu prato, você vai almoçar, às vezes você às vezes coloca três tipos de carboidrato no seu prato, e sendo que às vezes no seu prato a necessidade que você tem de repente botar uma salada, um tipo de carboidrato, uma proteína já é suficiente para você. Mas às vezes você acaba errando justamente nisso, a quantidade de carboidrato que você bota no seu prato. Por exemplo, às vezes você vai vou dar um exemplo de um prato, às vezes você bota arroz com feijão, uma salada, uma carne, mas aí você acaba concentrando também batata frita ou qualquer tipo de batata, acrescenta macarrão também. Então, no contexto geral, essa quantidade de carboidrato ela vai se estocar em gordura, ela vai virar açúcar, né? E vai ser depositado em forma em forma de gordura. Então tem que tomar cuidado nessa montagem do seu prato também. Procure botar uma quantidade adequada de carboidrato e não variar no seu prato. Às vezes você pode de repente botar de repente um carboidrato e um pouquinho de legumes também que tem um pouco de carboidrato, mas isso ainda é tranquilo. Mas o problema é quando você bota muito carboidrato pesado, vou dar um exemplo de arroz, macarrão, então aí isso já se torna, você acaba errando nisso aí. Então essa é mais um erro que você pode cometer também. Outro erro também que as pessoas cometem muito também é às vezes se alimentar bem durante a semana. Às vezes você faz uma dieta bem restrita, mas bem restrita e bem elaborada durante a semana, isso sim, é um erro que muitas pessoas cometem. Se alimentar bem durante a semana e chegar no final de semana chutar o pau da barraca, achar que eu me alimentei bem 5 dias da semana, e sábado e domingo vou chutar o pau da barraca que posso, que não tem problema. Quando a gente fala, e as pessoas acham que é dia do lixo também, não existe o dia do lixo. Às vezes o que você faz de repente é fazer uma dieta do lixo, que a gente fala, que às vezes é bom, porque se viver em restrição realmente é difícil. Então procure reeducar sua alimentação, e nos dias de final de semana você pode errar um pouquinho, mas que não se torne assim, seu dia inteiro você só comer besteira, porque acaba atrasando seu processo de emagrecimento. Então o que você faz? Se você final de semana você gosta de comer à noite vou comer uma pizza, não tem problema você comer uma pizza, mas procure não exagerar. Por exemplo, se você for fazer uma montagem de um prato também, você vai de repente almoçar fora, alguma coisa, procure a refeição principal, que é a mais calórica, de repente você procure botar uma salada para poder te saciar um pouco e consumir depois a refeição principal. Essa é uma dica que você consegue comer um pouco melhor, um pouco menos dessa refeição mais calórica. Outra coisa que as pessoas também que também passa despercebido também é questão de medicação. Às vezes a gente acaba engordando por causa de medicação, medicamentos antidepressivos, antipsicóticos, calmantes, às vezes são medicações que acabam atrapalhando no emagrecimento, às vezes está te engordando também. Corticoide também, que às vezes pessoas, dependendo da medicação, às vezes até uma medicação que é necessária, que você precisa, que você depende dela, né, para o seu bem-estar, mas procure conversar de repente com o seu médico, passar uma outra de uma outra forma que não te prejudique. Então às vezes às vezes você está engordando, está ganhando peso e não está fazendo quase tudo certo, você vê que está tudo certo, mas às vezes você não percebe que às vezes o que está acontecendo com você é justamente porque às vezes de repente uma medicação está atrapalhando a sua busca no emagrecimento, ou às vezes até te engordando. Então fique ligado nisso também, porque é uma coisa também que também acontece também, e as pessoas passam despercebidas. Outra coisa é comer comidas saudáveis, achar por si que a comida é saudável, exagerar na quantidade. Por exemplo, vou dar um exemplo, arroz integral, às vezes as pessoas veem muito também tapioca, eu vou comer tapioca, então, porque acho que é saudável, que essas comidas são saudáveis, e acaba você às vezes erra
por ela ser saudável, você achar que são comidas mais saudáveis, às vezes você acaba exagerando na quantidade. Se você exagerar na quantidade, você vai ver que a sua caloria no final do seu dia, ela vai estar alta, então você não vai conseguir emagrecer justamente porque, às vezes por ser saudável, e às vezes compensa, porque às vezes você pega, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, do arroz integral e do arroz branco. A quantidade de caloria de um e do outro não tem tanta diferença. Às vezes o alimento integral ele é até um pouco mais calórico que um refinado. A diferença é o seguinte, porque o integral como que fala? O integral ele te sacia de melhor forma, ele tem fibras, e essas fibras elas te saciam de uma melhor forma e tem uma digestão um pouco mais lenta. Então, mas não quer dizer que ele é menos calórico. Se torna mais saudável, mas não menos calórico. Então, às vezes você acaba errando nessa quantidade que você consome, que você come, e isso acaba te engordando ou te atrapalhando, como eu disse, nesse processo de emagrecimento. Então, procure ter um discernimento mesmo sendo comidas saudáveis, você não exagerar nessas porções que você consome. E, como eu disse, eu dou um exemplo dos integrais, mas também alimentos light, diet também. Às vezes você acha, então você acaba exagerando nessa quantidade também. Adoçante também, às vezes você acaba, adoçante acaba exagerando também no adoçante também. Se você tira o açúcar, mas se você consumir muito adoçante também vai dar no mesmo. Então procure ter o discernimento de quantidade, não só porque é mais saudável, quer dizer que não seja mais calórico. Então tome cuidado com isso também. Ficar durante muito tempo sem se alimentar, porque às vezes quando você fica muito tempo sem se alimentar também, quando você faz uma quebra e de repente consumir uma grande quantidade de carboidrato, você às vezes faz pico de insulina. E a insulina é o que? Um hormônio que ele transforma esse açúcar que está circulante esse açúcar que está circulante, que está na circulação, que está no seu sangue, ele depositado nos seus músculos e fígado. Ele transforma em glicogênio muscular para te fornecer energia para suas coisas do seu cotidiano, fazer as suas atividades para fazer o exercício físico. Mas quando você está em esse estoque essa insulina, quando esse estoque de açúcar que está circulante ele já está em excesso, tanto secretado nos músculos como no fígado, então quando ele está em excesso, ele vai ser secretado aonde? Aí ele vai ser secretado em forma de gordura. Então a dificuldade é justamente essa, você não dá muito tempo, muito intervalo e fazer essa quebra justamente com carboidrato, com excesso de carboidratos. Então, porque esses carboidratos eles vão justamente ser transformados em açúcar. Outra coisa que também você tem que tomar cuidado também, sono. Por que o sono? Porque quando você não consegue ter um sono adequado, às vezes você dorme pouco, mas você consegue descansar e ter uma qualidade de sono boa. Mas quando você não tem, sim, uma qualidade boa de sono, o que acontece? A gente acaba não entrando num estado de sono profundo, que é onde são liberados alguns hormônios que são importantes na queima de gordura, na regeneração de fibras, muscular, tecido muscular. Então, se você não tem uma boa qualidade de sono ou dorme muito pouco, ele vai te prejudicar também no emagrecimento e às vezes nessa questão de perda de peso. Porque hormônios como melatonina, o GH são muito importantes, então procure ter uma qualidade melhor de sono. Então, o que eu indico para você ter uma melhor qualidade do sono? Quando você chega em casa, existem poucas horas para poder repousar, para dormir, o que você faz? Vai para o seu quarto, apaga a luz, procure não ficar muito tempo na televisão ou na tela do celular, que acaba te despertando e você acaba perdendo algumas horas, alguns minutos, algumas horas de sono que são importantíssimas nesse processo de emagrecimento também. Então, dormir é de fundamental importância para você ter
né, uma vitalidade e também para te ajudar nesse processo de emagrecimento também. Outra coisa, como eu disse, do final de semana você comer em excesso, fazer durante a semana uma dieta correta, tudo direitinho, chegar no final de semana e se exceder nos alimentos que você consome, fazer tudo, né, acabar relaxando. Outra coisa são as bebidas alcoólicas. Às vezes as pessoas confundem, eu vou beber, não estou comendo nada, mas bebida alcoólica é muito calórica. Às vezes, e outra coisa, além de você, das calorias das bebidas alcoólicas, cerveja, vodka, o que seja, além delas serem muito calóricas, geralmente principalmente cerveja, ela geralmente está acompanhada de alimentos também que não são nutritivos e que acabam só também somando para você não conseguir emagrecer. Esses petiscos de barzinho, de tudo, que acabam também te atrapalhando também. Então, procure também dar uma regulada nisso também. Não estou falando que isso é proibido você tomar uma cervejinha no final de semana, claro que não. Mas procure regular isso aí. Não virar uma rotina, né? Que seja final de semana, seja um dia na semana, mas procure não exagerar, porque isso também vai te trabalhar nesse processo de emagrecimento também. Outra coisa que também é importante também é a questão do déficit calórico. Como eu disse, todo mundo já sabe que para emagrecer a gente precisa de fazer um déficit calórico e as pessoas acabam errando nisso às vezes. Por quê? Se você faz um déficit calórico muito exagerado, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se sua taxa metabólica basal é de 2.000 calorias, vou botar 2.000 calorias para dar um exemplo para vocês. Se você faz uma dieta muito restrita, vamos dizer que de 500 calorias diárias, olha como está distante. Então, num período curto, você vai perder bastante, vai emagrecer bastante de forma muito rápida, vai ter efeito, sim, um efeito de emagrecimento muito rápido, perder gordura, mas também tecido muscular também, porque como você degrada muito, você vai perder gordura, e a outra, quando você não tem o estoque de gordura também já está um pouco mais baixo, você começa também a consumir energia dos músculos também. Só que isso aí, seu corpo começa a subentender que esses estoques de energia estão muito baixos, como eu disse, de gordura e músculo estão muito baixos, ele subentende que se você continuar dessa forma, uma hora você vai morrer, você vai bater as botas. Então, o que ele faz? Ele vai, para poder preservar a sua vida, o que ele faz? Ele vai regular esse metabolismo. Como a sua taxa metabólica basal então era de 2.000, ele vai tentar regular para próximo da caloria que você está ingerindo, para você justamente se preservar a sua vida. Então, tem que tomar cuidado quando você faz uma restrição calórica, fazer uma dieta hipocalórica, porque se você fizer ela muito agressiva, você vai ter um efeito muito rápido de emagrecimento, só que depois você acaba estagnando. Por isso que muitas pessoas fazem essas dietas mirabolantes aí, tem um resultado muito rápido e acabam desistindo. Justamente por quê? Porque esse é o efeito platô. Você chama efeito platô. É que você é tão restrito que o seu corpo subentende que você está em perigo e ele acaba ele acaba abaixando o seu metabolismo. Então, o seu metabolismo começa a ficar um pouco mais lento. Aí, para você quebrar isso, você vai ter que fazer uma outra restrição calórica para poder ele baixar também. Só que, então, aí, o que eu recomendo se você quer fazer uma dieta para emagrecer, faça ela tirando poucas calorias em relação ao seu metabolismo basal. Se a sua taxa metabólica, como eu disse, é de 2.000, começa cortar pouco, não seja muito agressivo, comece gradativo, para o seu corpo ele se adaptar a isso e não subentender que você está em perigo. Porque senão aí você vai, como eu disse, você vai ter uma perda muito rápida, mas depois parou, acabou. E acaba que depois você acaba, além de você parar de perder peso, você também vai perder muita massa muscular, como eu disse. Então faça ela um pouco mais estruturada, diminuindo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Dessa forma, você diminuindo de pouquinho em pouquinho, você não vai ter esse problema de parar, de travar rápido e também de não consumir tanta sua massa muscular. Entendeu? Então,
esse efeito platô tem que tomar muito cuidado justamente por causa disso. Para você não estagnar. E outra coisa, associar o exercício, né? Porque o exercício, se você faz um déficit calórico muito restrito, como eu disse aí, muito restrito, além de você parar de não conseguir emagrecer depois que o seu corpo, né, ele cria esse alerta, você também não vai ter energia para poder fazer algum tipo de atividade, algum exercício. Então, você fazendo, estruturando dessa forma que eu disse, de você tirando aos poucos, você consegue, além de fazer a dieta e não gerar esse efeito platô, você consegue ter energia para fazer uma atividade física, um exercício físico, e é fundamental para você perder peso, né, emagrecer com qualidade, né, porque aí você vai ter efeitos melhores ainda, como o aumento da sua massa muscular, melhora do seu percentual de gordura. Então associe também. Outra dica, associe a atividade física junto com a dieta, que aí você não tem erro. Outra coisa que você está errando, como eu disse, o sono e repouso, né? Repouso também do exercício também. Às vezes a gente acaba errando também no excesso do exercício, e isso também é uma coisa que acaba te atrapalhando também na busca do emagrecimento, porque quando você também excede a quantidade de exercícios que você faz, se você não estrutura um bom treinamento, você acaba às vezes gerando algum tipo de lesão, overtraining, às vezes ficando muito cansado, não conseguindo se recuperar e não conseguindo dar seu máximo no próximo dia que você for treinar. Então, o exercício também, mal estruturado e mal feito, também atrapalha nessa busca por emagrecimento, justamente porque às vezes até em excesso. Quando você faz em excesso, você pode às vezes de repente gerar algum tipo de lesão, algum tipo, né, que vai acabar atrasando esse processo de emagrecimento seu. Então procure estruturar bem seus treinos, estruture bem seus treinos e estruture bem seus treinos e o seu repouso também. Se você estruturar bem o seu repouso com seus treinos, você vai sempre estar bem com aporte nutricional e de energia né, para você treinar bem e conseguir emagrecer. Outra coisa, alimentação. Comer muito rápido também é uma outra coisa que atrapalha muito a sua digestão. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, quando você come muito rápido, não dá tempo do seu cérebro fazer sinapse, e do seu cérebro entender que você está saciado. Então, assim, um exemplo que eu dou, quando você vê nesses canais de TV fechada aí, esses campeonatos de pessoas que comem demais, né? Você vê que aqueles caras comendo uma quantidade enorme de comida para ver quem ganha. Eles comem muito rápido. O que acontece? O seu cérebro não entende que aquela quantidade é tão grande que ele não consegue perceber que você está saciado. Então, tente comer de forma um pouco mais lenta, tenta se alimentar de forma mais pausada, mastigar bastante, para você ter uma boa saciedade e ter uma boa digestão também, porque isso também acaba te atrapalhando nesse processo também. Outra coisa também que é muito importante também, que as pessoas esquecem também, que às vezes também acontece, problemas de saúde, que às vezes estão decorrentes, né, de hereditariedade, ou você pode ter adquirido durante, né, a sua vida, que eu vou dar o exemplo de um desses processos, né, dessas doenças, que é o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo é quando a sua tireoide não está funcionando, ou está funcionando de forma lenta, e o hipotireoidismo ele acaba desencadeando uma das coisas, deixando seu metabolismo mais lento, e consequentemente você acaba engordando. Então, o que você faz? Vá ao médico, procure saber com o seu médico, de preferência um endocrinologista, que é o especialista em relação a isso, a hormônios. Então vá no endocrinologista, vê como está a sua taxa de T3, T4, TSH,
para ver se está tudo certinho, para ver se... Porque às vezes você não consegue emagrecer, não consegue ter uma perda de peso, emagrecimento, acaba acumulando gordura em outras regiões, às vezes está até fazendo tudo certinho, se alimentando bem, fazendo exercício, mas às vezes você não consegue identificar isso. Então, às vezes, simplesmente você indo a um endocrinologista e fazendo o exame e vendo, às vezes, como estão essas taxas, como eu disse para vocês, você às vezes consegue identificar que às vezes é isso que está deixando, não está contribuindo, não está te atrapalhando nessa busca do emagrecimento. Então, procure saber como que está a sua tireoide, para ver se ela está reguladinha, para não te atrapalhar também. Entendeu? Então, não deixe de ir ao médico de forma nenhuma. Outra coisa, treinou, mais uma coisa também que estava passando batida também, que as pessoas também erram também. Fazer o exercício de forma correta, às vezes se treina bem, mas quando chega em casa, às vezes teve um desgaste energético muito grande e acaba se excedendo no seu pós-treino, consumindo quantidades muito grandes de carboidrato, de gorduras, e acaba, ao invés de emagrecer, se acaba engordando ou simplesmente não conseguindo se mantendo. Já que às vezes sua busca é para o emagrecimento, às vezes justamente você vai para um treino que você gasta lá 500 calorias e se você comer errado no seu pós-treino, você acaba prejudicando esse treino que você fez também. Claro, você tem que fazer uma reposição de nutrientes pós-treino para você justamente ter repor esses estoques que você gastou durante o seu treino, fazer síntese proteica, regenerar seus tendões, articulações, tudo, só que você tem que procurar saber o que consumir e da forma que você vai consumir. Porque às vezes você erra nisso daí e acaba te atrasando também na sua busca pelo emagrecimento. Então, com responsabilidade, procure aumentar no pós-treino aí um pouquinho de carboidrato para te dar energia no pós-treino e proteínas para poder fazer essa síntese dos músculos aí. E é isso aí, pessoal. Algumas dicas aí, hoje foi curtinho essa live aí, só para dar algumas dicas e mostrar para vocês alguns errinhos que a gente comete às vezes aí no processo de emagrecimento, né? Como eu disse aí, e que acabam atrasando e às vezes está desmotivando a continuar a buscar esse emagrecimento. Uma dica que eu dou também treine, se alimente bem, que não tem erro. Se você se alimentar bem, treinar bem e descansar, são essas três coisas, esses três pilares: descanso, exercício e alimentação. Se você conseguir regular isso tudo bem, você vai conseguir emagrecer. Outra coisa que as pessoas não têm, que é outra dica também, paciência. Você quer emagrecer com qualidade, é devagar, tem que ter tempo. A gente sempre busca o imediatismo, a gente sempre quer ter resultados rápidos, mas tente ter paciência. Se motive diariamente, mas crie metas para você se manter motivado. Então, crie metas de curto e médio prazo para você continuar nessa busca aí. Valeu, espero ter ajudado a todos aí. Um abraço, valeu!